Minha mãe me expulsou de casa aos 17 anos depois que minha meia-irmã me acusou falsamente de agressão. Agora, após 10 anos, ela está sem teto e implorando por minha ajuda, mas se recusa a admitir o que fizeram. Olá, estou postando isso porque preciso desabafar e não sei onde mais colocar. Estou usando uma conta descartável por razões óbvias. Tenho 27 anos agora, sou homem. Os eventos que vou descrever começaram a se desenrolar quando eu era muito mais jovem, mas o incidente principal aconteceu quando eu tinha 17 anos. Meus pais biológicos se divorciaram quando eu tinha 9 anos. Não foi amigável. Houve discussões sobre bens, guarda, horários, as coisas usuais que acontecem. A guarda acabou ficando principalmente com minha mãe. Eu via meu pai em fins de semana alternados e alguns feriados. Minha mãe se casou novamente cerca de 3 anos após o divórcio, quando eu tinha 12 anos. Ela se casou com um homem, meu padrasto, vamos chamá-lo de Sean, que tinha 2 filhos de um casamento anterior. Eles tinham idades próximas à minha. Um meio-irmão, Lipe, 1 ano mais velho que eu, e uma meia-irmã, Sarah, da mesma idade que eu. Então, de repente, passei de filho único na casa da minha mãe para ter 2 meio-irmãos. Sean mudou-se para nossa casa, aquela que minha mãe conseguiu no acordo de divórcio. Era uma casa de 3 quartos. Inicialmente, minha mãe e Sean ficaram com o quarto principal. Eu tinha um quarto. E Lipe e Sarah deveriam dividir o 3º quarto, maior. Esse arranjo causou atrito desde o início. Eles reclamavam de dividir, do tamanho do quarto, de morar na minha casa. Sean eventualmente converteu o pequeno escritório no andar de baixo em um quarto improvisado para Lipe, após cerca de 6 meses de reclamações constantes deles, principalmente direcionadas à minha mãe, que geralmente cedia. Sarah ficou com o quarto maior no andar de cima, ao lado do meu. Viver juntos nunca foi tranquilo. Sean tentou impor uma dinâmica de família feliz que parecia forçada. Ele não era abertamente hostil comigo, mas claramente favorecia seus próprios filhos. Minha mãe parecia presa no meio. Ela muitas vezes tentava agradar Lipe e Sarah, às vezes às minhas custas. Pequenas coisas foram se acumulando. Meus pertences desapareciam do meu quarto ou das áreas comuns, apenas para reaparecer mais tarde em posse de Lipe ou Sarah, geralmente quebrados ou usados. Quando eu mencionava isso, a resposta geralmente era que eu estava sendo sensível, que eu devia ter perdido as coisas, ou que eles apenas tinham pegado emprestado. Minha mãe raramente me apoiava. Ela suspirava e me dizia para tentar me dar melhor com eles ou para guardar minhas coisas com mais segurança. Eventos escolares eram outra área de tensão. Minha mãe e Sean compareciam aos eventos de Lipe e Sarah, mas frequentemente alegavam conflitos de agenda para os meus eventos, mesmo reuniões simples de pais e mestres. Meu pai comparecia a tudo que podia, mas morava a cerca de 1 hora de distância, dificultando eventos durante a semana. Sean fazia comentários sobre meu desempenho acadêmico comparado ao de seus filhos, geralmente destacando áreas onde eles supostamente se saíam melhor, mesmo que não fosse preciso. Ele uma vez comentou durante o jantar que era uma pena minhas notas não serem naturalmente tão boas quanto as de Lipe, embora eu consistentemente tivesse uma média maior. Minha mãe não o contestou. Os meio-irmãos, por si só, me tratavam com indiferença beirando o desprezo quando Sean e minha mãe não estavam por perto. Eles me excluíam de atividades, faziam comentários maldosos sobre meu pai, minha aparência, meus hobbies. Frequentemente apresentavam uma face diferente para o pai deles e minha mãe, agindo de forma educada ou pelo menos neutra quando eles estavam presentes. Aprendi rapidamente que reclamar diretamente sobre Lipe ou Sarah só resultava em eu ser rotulado como encrenqueiro ou incapaz de me adaptar. Minha mãe me disse várias vezes que eu precisava ser menos solitário e fazer mais esforço com eles. Meu pai biológico faleceu repentinamente de um ataque cardíaco quando eu tinha 15 anos. Isso foi devastador. Ele era meu principal apoio fora do ambiente tenso da casa. Sua morte também significou o fim das visitas de fim de semana, e eu fiquei na casa com minha mãe, Sean e seus filhos em tempo integral, exceto por feriados com meus avós paternos. A atmosfera piorou após o falecimento dele. Parecia que qualquer proteção que eu tinha havia desaparecido. Minha mãe estava de luto, mas também parecia sobrecarregada. Eles me ofereceram condolências mínimas. Sean chegou a comentar que, pelo menos agora, os fins de semana de custódia não atrapalhariam os planos da família, algumas semanas após o funeral. Relatei isso à minha mãe, que disse a Sean que era inapropriado, mas não houve consequências reais além dessa breve correção verbal. Meus avós paternos se ofereceram para que eu morasse com eles depois que meu pai morreu, mas minha mãe recusou, dizendo que precisava de mim lá e que não pegaria bem. Nos 2 anos seguintes, as coisas escalaram lentamente. Lipe se meteu em pequenos problemas na escola, como matar aula ou ser pego fumando. Sean geralmente minimizava esses incidentes. Sarah ficou muito focada em status social e frequentemente fazia comentários comparando negativamente as finanças ou posses de nossa família com as das famílias de suas amigas. Eu me refugiei mais nos meus estudos e hobbies, passando a maior parte do tempo no meu quarto ou na casa de amigos.
No verão em que completei 17 anos, minha mãe e Sean planejaram uma viagem de aniversário de uma semana, deixando eu, Lipe, agora com 18, e Sarah, 17, em casa sozinhos. Meus avós paternos se ofereceram para que eu ficasse com eles, mas minha mãe insistiu que ficaria tudo bem, que éramos velhos o suficiente, e que me deixar para trás enquanto Lipe e Sarah ficassem causaria drama desnecessário. Ela deixou contatos de emergência, dinheiro para comida e instruções. Os primeiros dias foram tranquilos. Eles basicamente me ignoraram, receberam amigos, pediram pizza, eu fiquei na minha. Na terceira noite, eles receberam um grupo maior de amigos. Havia música alta, bebida, vi latas de cerveja e garrafas de licor. Eles devem ter conseguido alguém para comprar para eles. Fiquei no meu quarto com a porta trancada. Por volta da meia-noite, o barulho diminuiu quando a maioria dos amigos deles foi embora. Mais tarde naquela noite, talvez às 2 da manhã, ouvi uma comoção no andar de baixo. Fiquei quieto inicialmente. Então ouvi Sarah gritar meu nome, seguido de gritos. Contra meu bom senso, destranquei minha porta e fui até as escadas. Lipe e Sarah estavam no corredor lá embaixo. Sarah estava chorando, segurando o braço. Lipe estava gritando que eu a tinha empurrado escada abaixo. Eu não tinha saído do meu quarto. Eu disse isso a eles. Lipe avançou em direção às escadas, gritando acusações. Sarah estava soluçando, dizendo que eu saí do meu quarto quando ela estava passando. Gritei algo sobre o barulho e a empurrei. Ela alegou que caiu nos últimos degraus. Era completamente fabricado. Eu não tinha estado perto do corredor. Suspeito que ela provavelmente tropeçou ou caiu enquanto estava bêbada ou brincando com Lipe ou um dos amigos restantes. Acho que 1 ou 2 ainda estavam lá, mas escondidos ou quietos na sala. Lipe pegou o telefone fixo e ligou para minha mãe. Ele colocou o telefone no viva voz. Ouvi-o dizer a eles, com a voz tremendo de raiva falsa, que eu tinha atacado Sarah, a empurrado escada abaixo porque estava com raiva deles terem amigos em casa. Sarah acrescentou, chorando, que seu braço doía muito e ela achava que eu o tinha quebrado. Ela disse que eu estava resmungando sobre eles a noite toda. Minha mãe pegou o telefone. Ela não perguntou pela minha versão. Ela imediatamente começou a gritar comigo, me chamando de cruel, perguntando como eu pude fazer uma coisa dessas. Tentei explicar que estava no meu quarto, que eles estavam mentindo. Ela me interrompeu. Disse que sabia que eu tinha ciúmes deles, que sempre tive. Ela me chamou de fracassado de merda, que não suportava vê-los felizes. Ela disse a Sean que ela estava certa, que eu tinha problemas profundos. A voz de Sean veio, calma, mas fria, dizendo que eu precisava enfrentar as consequências. Ele disse que eles estavam interrompendo a viagem e estariam em casa pela manhã. Minha mãe voltou ao telefone e me disse para fazer uma mala. Ela disse que eu não passaria outra noite sob aquele teto. Disse que quando eles voltassem, eu precisava ter ido embora. Ela afirmou explicitamente que eu não era mais bem-vindo em sua casa. Perguntei para onde eu deveria ir. Ela me disse que não se importava, que eu deveria ter pensado nisso antes de agredir minha meia-irmã. Então ela desligou. Lipe e Sarah pareciam presunçosos. Lipe me disse para começar a fazer as malas. Voltei para o meu quarto, tranquei a porta e fiquei sentado lá, entorpecido. Não fiz as malas imediatamente. Não conseguia processar. Ouvi eles conversando e rindo baixo no andar de baixo. Depois de um tempo, por volta das 4 horas da manhã, percebendo que minha mãe estava falando sério, fiz uma mochila com roupas, meu laptop, carregador de celular, carteira e alguns documentos importantes que guardava no meu quarto. Eu não tinha muito dinheiro, talvez $50. Esperei até ouvir Lipe e Sarah irem para seus quartos, presumivelmente para dormir. Saí pela porta dos fundos por volta das 5 horas da manhã, antes do nascer do sol. Não sabia para onde ir, então comecei a caminhar em direção à estação de ônibus. Era uma caminhada de cerca de 5 milhas, 8 quilômetros. Usei um telefone público na estação, a bateria do meu celular estava baixa e eu queria economizá-la para ligar para meus avós paternos. Expliquei brevemente o que aconteceu, que fui acusado de algo que não fiz e expulso. Eles não hesitaram. Meu avô me disse para ficar onde estava e que ele iria dirigir imediatamente para me buscar. Era cerca de 2 horas de carro para ele. Esperei dentro da estação, observando as portas. Meu avô chegou por volta das 8 horas da manhã. Ele não pressionou por detalhes imediatamente, apenas me colocou no carro, comprou café da manhã para mim em uma lanchonete no caminho de volta para a casa deles. Quando chegamos à casa deles, minha avó estava esperando. Contei a eles a história completa. Eles acreditaram em mim. Estavam com raiva da minha mãe, mas pareciam resignados, dizendo que ela havia mudado depois que meu pai faleceu e depois que se casou novamente. Eles me deixaram ficar no quarto de hóspedes. Meu avô me ajudou a buscar o resto dos meus pertences essenciais na casa da minha mãe alguns dias depois. Ele ligou antes. Minha mãe se recusou a estar lá. Sean o encontrou na porta. Deixou-o entrar para pegar minhas coisas, principalmente roupas, livros
itens sentimentais relacionados ao meu pai. Segundo meu avô, Sean foi frio e formal. Não perguntou por mim, só queria que ele saísse rapidamente. Lip e Sarah aparentemente não estavam em casa. Minha mãe nunca me ligou. Ela não tentou entrar em contato comigo através dos meus avós. O braço da minha meia-irmã não estava quebrado. Meu avô ouviu de um vizinho que estava apenas machucado. A história que contaram aos vizinhos e amigos da família foi que eu tinha problemas de raiva e agredi Sarah sem provocação. Meus avós me ajudaram a me matricular na escola secundária local, perto deles para o meu último ano. Foi perturbador, mas consegui. Eles não eram ricos, vivendo de pensões e previdência social, mas me apoiaram totalmente. Consegui um emprego de meio período depois da escola e nos fins de semana para ajudar com minhas despesas e economizar para a faculdade. Terminei o ensino médio. Minha mãe não compareceu à minha formatura. Tive zero contato com ela, Sean, Lipe ou Sarah. Os 10 anos seguintes a esse incidente foram focados em construir minha própria vida, completamente separada da minha mãe e sua nova família. Fiquei com meus avós durante a faculdade comunitária, trabalhando em vários empregos. Eles ajudaram o máximo que puderam, mas as finanças eram apertadas. Eventualmente, transferi-me para uma universidade estadual, fazendo empréstimos e continuando a trabalhar. Estudei ciência da computação. Após a graduação, consegui um emprego. Mudei-me para outra cidade por causa do trabalho. Trabalhei duro, paguei agressivamente meus empréstimos estudantis e, eventualmente, comecei a me sair bem financeiramente. Comprei meu próprio apartamento alguns anos atrás. Meus avós estão envelhecendo, mas ainda se viram em casa. Eu os ajudo financeiramente, agora e os visito com frequência. Eles continuam sendo minha única conexão familiar real. Ao longo desses 10 anos, mantive contato zero absoluto com minha mãe e sua nova família. Bloqueei os números deles logo no início. Ignorei quaisquer tentativas que eles possam ter feito através de conhecidos mútuos ou familiares distantes, e-mails que às vezes escapavam pelos filtros. Para mim, essa parte da minha vida havia acabado, mas cerca de 3 semanas atrás, minha campainha tocou tarde da noite por volta das 21 horas. Eu não estava esperando ninguém. Verifiquei pelo olho mágico e não reconheci a pessoa imediatamente. Ela parecia desgrenhada. Quando abri a porta, tem uma corrente de segurança, percebi que era minha mãe. Eu não a via há uma década. Ela parecia muito mais velha do que sua idade real. Ela está na casa dos 50 e poucos anos. Suas roupas estavam gastas, pareciam um pouco rasgadas na manga. Ela estava magra. Ela começou a falar imediatamente, a voz tensa. Disse que encontrou meu endereço através de algum parente distante que contatou. Disse que cometeu erros terríveis. Explicou de forma confusa que as coisas tinham ido mal para ela. Sean aparentemente perdeu o emprego alguns anos atrás. Eles gastaram suas economias. Lip teve problemas contínuos. Insinuou problemas legais ou de vício, ela não foi específica, que os drenaram financeiramente. Sarah havia se mudado anos atrás e queria pouco contato com eles, especialmente agora que tinham problemas de dinheiro. Aparentemente, Sean deixou minha mãe cerca de 6 meses atrás, mudou-se para morar com a irmã dele em outro estado. Ela perdeu a casa, aquela em que cresci, por execução hipotecária. Alegou que estava ficando em abrigos ou com conhecidos relutantes nas últimas semanas. Ela disse que se arrependia de como me tratou, que sabia que estava errada naquela época. Disse que estava desesperada e não tinha mais para onde ir. Perguntou se eu poderia ajudá-la, especificamente perguntando se ela poderia ficar comigo. Por um tempo, só até ela se reerguer. Ela estava chorando a essa altura. Eu não a deixei entrar. Fiquei na porta com a corrente. Depois de ouvi-la, disse que não a deixaria ficar comigo. Seu rosto desabou, mas eu disse que talvez estivesse disposto a ajudá-la sob uma condição específica. Ela perguntou qual era. Eu disse a ela que a condição era esta. Ela precisa organizar uma reunião. Nesta reunião, ela, Lip e Sarah devem comparecer. A presença de Sean não é necessária. Nesta reunião, na minha presença, Sarah e Lip devem fornecer uma declaração escrita e assinada, retratando a acusação que fizeram contra mim quando eu tinha 17 anos. Eles devem reconhecer que mentiram sobre a agressão. Além disso, minha mãe deve reconhecer verbalmente que sabia ou suspeitava fortemente que eles estavam mentindo na época. Ou pelo menos conhecia meu caráter bem o suficiente para saber que eu não faria aquilo, e que ela escolheu acreditar neles e me abandonar mesmo assim. Ela deve declarar claramente que sabe que eu não agredi Sarah. Eu disse a ela que queria gravar toda essa interação. Se eles cumprirem essa condição completamente, então discutirei fornecer a ela assistência financeira limitada e temporária para garantir moradia básica, como um depósito e primeiro mês de aluguel para um pequeno apartamento, e talvez conectá-la com recursos de emprego. Não fornecerei apoio contínuo e ela nunca morará comigo. Ela pareceu chocada. Começou a protestar, dizendo que fazer eles concordarem seria impossível, que eles não fariam isso, que Lip é difícil até de localizar às vezes. Ela perguntou se eu poderia apenas ajudá-la um pouco agora? Por bondade. Repeti a condição. Retratação escrita e assinada os dois, reconhecimento verbal gravado e pedido de desculpas dela, detalhando suas ações e conhecimento.
sem cumprimento, sem ajuda. É isso. Disse a ela para entrar em contato comigo se conseguisse organizar isso. Então fechei a porta. Já se passaram 3 semanas. Não tive notícias dela. Eu meio que esperava isso, mas continuo repassando a conversa. Eu seria o babaca se mantivesse essa condição, sabendo que provavelmente significa que ela não receberá ajuda minha e pode genuinamente estar na rua? Atualização 1. Já se passaram cerca de 4 semanas desde meu post original. Obrigado a todos que leram e comentaram ou enviaram mensagens. Li tudo. Não esperava esse volume de resposta. Muitas pessoas compartilharam opiniões. Muitas apoiaram minha condição. Algumas acharam muito dura, outras sugeriram abordagens diferentes. Agradeço às pessoas por dedicarem tempo para esclarecer alguns pontos levantados. Por que não a polícia na época? Alguns perguntaram por que não envolvia a polícia quando a acusação aconteceu. Eu tinha 17 anos, completamente pego de surpresa, e minha própria mãe acreditou instantaneamente na mentira e me mandou embora. Chamar a polícia parecia impossível e aterrorizante. Em quem eles acreditariam? Minha palavra contra 3 pessoas, Sara, Lipe e provavelmente um amigo deles, se pressionado, com Sara sendo mulher e minha própria mãe os apoiando, parecia uma maneira de piorar ainda mais as coisas para mim naquele momento. Minha prioridade era encontrar um lugar seguro para ir, que eram meus avós. Papel dos avós. Meus avós foram e são um apoio. Eles acreditaram em mim sem questionar na época. Ficaram com raiva da minha mãe, mas não forçaram contato ou reconciliação. Eles respeitaram minha decisão de cortar o contato. Expressaram tristeza sobre a situação ao longo dos anos, mas nunca me pressionaram. Discuti a situação atual com eles. Eles apoiam minha decisão e minha condição, embora minha avó tenha expressado preocupação com o bem-estar de minha mãe, o que é típico de sua natureza gentil. Eles concordam que a condição aborda a injustiça central. Situação de Lipe. Não tenho muitos detalhes sobre Lipe além do que minha mãe mencionou brevemente. Perder o emprego, dificuldades financeiras, deixar minha mãe. Não tenho interesse em sua situação, além de como impactou minha mãe aparecer na minha porta. Ele desempenhou um papel em permitir que seus filhos e apoiar a decisão de minha mãe de me expulsar. Então sua ausência agora não gera simpatia da minha parte. Minha situação financeira. Algumas pessoas fizeram suposições. Estou financeiramente estável, não rico. Vivo confortavelmente, mas com cuidado. Comprar um apartamento foi um objetivo importante alcançado através de anos de economia. Qualquer a ajuda que eu oferecesse seria cuidadosamente orçada, e definitivamente não um cheque em branco. O apartamento é de 1 quarto. Ter outra pessoa morando aqui não é viável nem desejado. Ler os comentários e pensar sobre isso solidificou minha posição. A questão central não é apenas que minha mãe precisa de ajuda agora, é a razão pela qual nosso relacionamento terminou e por que ela se sente no direito de me pedir ajuda após 10 anos de silêncio que se seguiram à sua rejeição explícita e apoio a uma acusação falsa. Não foi uma pequena briga de adolescente. Foi um ato deliberado que levou à minha falta de moradia aos 17 anos, imediatamente após a perda do meu pai. A crença imediata dela na mentira e suas palavras cruéis, fracassado de merda, foram escolhas que ela fez. SD, SB e SS também fizeram suas escolhas. A condição que estabeleci não era sobre vingança, embora alguns comentaristas a tenham enquadrado dessa forma. Era sobre estabelecer uma linha de base da verdade. Sem reconhecer o que realmente aconteceu e seus papéis nisso, não há base para qualquer tipo de interação, muito menos eu fornecer apoio material. O fato de ela parecer desamparada não apaga o passado ou suas ações, apenas muda a dinâmica de poder. Ajudá-la sem abordar a mentira fundamental e a traição parece aceitar implicitamente a narrativa dela, perdoar ações pelas quais nunca houve pedido de desculpas e permitir que ela, Lipe e Sara mantenham a falsidade. Decidi que manter a condição era o único caminho a seguir que respeitava minha própria história e limites. Como mencionei, 3 semanas se passaram depois que inicialmente disse a ela a condição e fechei a porta. Então, cerca de 1 semana atrás, aproximadamente 3 semanas após sua primeira aparição, ela entrou em contato comigo. Ela não ligou. Recebi um e-mail de um endereço que não reconheci, mas o nome correspondia ao dela. O e-mail era breve. Ela disse que havia falado com Saral. Alegou que Sara se sentia mal sobre como as coisas aconteceram naquela época, mas não estava disposta a colocar nada por escrito ou comparecer a uma reunião. Alegou que Sara estava preocupada com problemas legais ou em remexer no passado. Minha mãe então escreveu que não conseguiu contatar Lipe de forma alguma. Ela não sabia seu número de telefone atual ou paradeiro de forma confiável, apenas que ele supostamente flutuava entre conhecidos em outra parte do estado. Minha mãe então reiterou sua situação difícil. Mencionou estar em outro abrigo que tinha limites de tempo estritos, que estava se esgotando.
Perguntou novamente se eu poderia reconsiderar, talvez oferecer uma quantia menor de ajuda sem envolver os dois. Ela sugeriu que talvez apenas ela e eu pudéssemos nos encontrar e ela pediria desculpas em particular. Respondi ao e-mail no dia seguinte. Minha resposta também foi breve. Reiterei a condição original precisamente. Uma reunião com todos presentes. Declarações escritas e assinadas de deles, retratando essa alegação de agressão e admitindo que mentiram. Seu próprio reconhecimento verbal gravado de seu papel e conhecimento, incluindo as frases específicas que exigi sobre saber que eu não fiz isso e escolher me abandonar mesmo assim. Afirmei claramente que o cumprimento parcial, por exemplo, apenas ela se desculpando ou apenas Sarah expressando vago arrependimento por e-mail, não era aceitável. A condição permanecia como declarada. Até e a menos que ela pudesse confirmar que havia organizado exatamente isso, não havia mais nada a discutir sobre assistência. Ela respondeu quase imediatamente ao meu e-mail. O tom mudou. Escreveu que eu estava sendo cruel e irracional. Acusou-me de querer humilhá-la e a SBSS. Disse que eu claramente herdei a teimosia do meu pai. Um comentário interessante dado seu silêncio anterior sobre ele. Escreveu que deveria saber que eu não ajudaria, que eu era frio. Terminou o e-mail dizendo que não entraria em contato comigo novamente e que eu poderia viver comigo mesmo sabendo que virei as costas para minha própria mãe em sua hora de necessidade. Não respondi a esse segundo e-mail. Li, arquivei e não ouvi mais nada desde então. Isso foi há cerca de 6 dias. Então, o resultado é que o contato cessou novamente. Ela rejeitou explicitamente a condição e escolheu me enquadrar como cruel, em vez de tentar cumpri-la ou reconhecer por que foi estabelecida. Nada mudou em relação à minha posição. A condição permanece não cumprida. Nenhuma ajuda foi fornecida.